Ilustre presidente do capítulo do Conselho de Empresários da América Latina, doutor Alejandro Reinal, prezado doutor Ocampo, prezados participantes deste encontro tão importante. Cumprimento especialmente também os meus companheiros brasileiros que aqui se encontram e que viabilizaram também a minha vinda a esta reunião, e dizer inicialmente da minha grande satisfação de ver que os empresários estão reunidos para se preocupar com a corrupção, mas não para denunciar, não para demonstrar a sua insatisfação com a corrupção, mas para saber em que medida eles podem efetivamente colaborar para evitar que ela se propague, para tomar medidas de ordem preventiva, no sentido de evitar que a corrupção continue, se alastre ou se mantenha. Assim, me pedem que fale um pouco sobre a experiência brasileira. São vários os fatores que se conjugam para formar o quadro que hoje se encontra no Brasil. Evidentemente que há um quadro legal importante que decorre de um processo de globalização, que decorre de um processo de americanização do direito e que decorre das convenções internacionais da Organização das Nações Unidas, especialmente do Tratado de Mérida e do Tratado de Palermo. São dois documentos fundamentais na luta anticorrupção, que foram impostos, de certa forma, pela comunidade internacional ao Brasil, que gerou duas leis extremamente importantes sobre a responsabilidade civil e administrativa das empresas e o processo de leniência, que é a Lei 12.846, e logo em seguida uma lei das organizações criminosas, também de anticorrupção e das organizações criminosas, que é a Lei 12.850, que disciplinou efetivamente o processo de delação que já havia sido estabelecido legalmente no Brasil desde 1990, mas que não havia efetivamente sido aplicado. Na verdade, foi a partir da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas, que se estabelece um pouco mais claramente como devem se realizar as delações, e as delações aí sim tiveram a sua efetividade. Além disso, o primeiro momento em que a corrupção veio à tona como um tema de interesse geral, ou seja, não específico, individualizado, não voltado para uma determinada figura política, mas quando o tema se generalizou e foi objeto de apreciação pela nossa Suprema Corte, foi com o chamado mensalão no ano de 2005 do PT. Ou seja, começa o processo do mensalão através de uma comissão parlamentar de inquérito, chamada Comissão Parlamentar de Inquérito dos Correios, e lá vem a surgir, vem a brotar a comprovação de que existia já uma corrupção sistêmica, e toda uma engenharia financeira. Não era uma corrupção simples, era uma corrupção sofisticada, e que havia toda uma engenharia financeira com o fito de obter dinheiro e comprar os deputados. Ou seja, ficou marcado que havia se estabelecido um processo de compra dos deputados, de compra do Congresso Nacional, por via de dinheiro obtido por meio de fraudes na contratação de publicidade. Esta era, em síntese, o que ocorreu no mensalão, com a participação de bancos e de empresas coligadas com o partido, e não só o PT, mas outros partidos também, as seclas participavam desse processo. Neste momento é que surge a corrupção como um tema de ordem geral de atenção da sociedade, mas não gerou os efeitos necessários no sentido do repúdio à corrupção pela maioria da população, tanto que o presidente Lula, no meio desta conturbação que foi o mensalão, veio a ser
veio a ser reeleito e a sua indicada a candidata à presidência da República também veio a ser eleita em 2010 e 2014, no meio já do processo, já com o processo do mensalão julgado. Portanto, há a lei, existiu esse primeiro fato que foi o mensalão, mas no decorrer do mensalão surge o petrolão, ou seja, vem a se descobrir por via de investigações quase que por acaso, se vem a descobrir que existia um processo gigantesco de corrupção na Petrobras. Esse processo de corrupção na Petrobras envolvia quase todos os partidos, ou seja, a ausência de estrutura política no país, este sistema de presidencialismo de coalizão, que deve ser chamado, sim, de presidencialismo de cooptação, viabilizou a corrupção, sempre digo que existem dois tipos de ditadura, a ditadura do fuzil e a ditadura da propina. A ditadura do fuzil, eu prefiro a ditadura do fuzil porque eu sei onde está meu inimigo. A ditadura da propina, eu não sei onde ele está corroendo a democracia por dentro. O mensalão já era uma forma de destruição da democracia, na medida que é um executivo que compra o legislativo e compra com dinheiro vivo, nem é com participação política ou emendas parlamentares, como ocorre no Brasil, também até hoje, mas era efetivamente através da entrega de pacotes de dinheiro em hotéis de Brasília. Mas não surtiu esse efeito. Vem a surtir este efeito de repercussão, de rejeição da sociedade à corrupção e ao sistema que se tinha instalado, que era propício ao presidencialismo de coalizão ou de cooptação, a descoberta efetiva da corrupção na Petrobras, através de uma delação do seu principal operador, um doleiro, que fazia a operação, que era um longa-manos de diretores da Petrobras, que os diretores da Petrobras recebiam uma vantagem, né, e ele fazia o processo de ligação entre as empresas e os políticos, e a classe política. O dinheiro não era só para o diretor, o dinheiro era também para a classe política, que recebia o seu percentual na medida em que dava o sustentáculo, dava a base política de sustentação do diretor corrupto que lá estava para representar os seus interesses. Quais são, além da questão de haver uma legislação que viabilizava a delação premiada, a colaboração premiada e uma luta contra a obstrução de justiça e uma legislação mais rigorosa no Brasil, houve dois outros fatores que me parecem extremamente importantes. Foi a independência do Ministério Público e um Ministério Público ligado a uma Justiça Federal, que vimos qual foi o drama hoje relatado, vivido pela Argentina, de uma Justiça Federal que teve a capacidade de enfrentar as resistências que sempre existiram no próprio Judiciário. No próprio Judiciário nós tivemos problemas. Tivemos problemas com um fato anterior, chamado Castelo de Areia, em que se anulou todo o processo por uma pequena questiúncula de ordem processual, e os advogados criminais, eu sou advogado criminal, convivo com os meus colegas, eles sempre acreditavam que uma pequena questão processual seria sempre o caminho de absolvição dos seus clientes. Mas o Ministério Público se armou de conhecimento e de expertise, e a magistratura também, especialmente do magistrado Sérgio Moro, da Vara Federal, 13ª Vara Federal de Curitiba. E lá, então, começou a haver a efetiva apuração dos fatos relacionados à Petrobras, que demonstrava a existência de um grande esquema revelador de um conjunto de partícipes, que são os empresários, os diretores da empresa estatal e a classe política. Esse é o conjunto, né? E a classe política, que não se resume só
aos políticos que recebiam, mas também aqueles que anuíam, que se omitiam, que estavam a par do que ocorria na Petrobras e davam o seu aval, o seu assentimento, porque a política era feita no sentido de comprar a vontade do parlamento, assegurar a pacificação e a tranquilidade da tramitação de medidas provisórias ou de medidas necessárias ao governo executivo, através da compra da vontade parlamentar. Portanto, se destruía a democracia. Ou seja, está certo, absolutamente certa a Convenção Internacional de Mérida, quando, nos seus considerandos, diz que a corrupção é um cancro que atinge profundamente a democracia. Ou seja, a democracia se desfazia na medida em que tudo se resolvia em dinheiro. Mas quero destacar que tudo isto era extremamente importante, ter um Ministério Público que foi atuante para a apuração, a Polícia Federal tão atuante quanto. Nós temos problemas no Brasil de confronto institucionais entre Polícia Federal e Ministério Público Federal, mas, na verdade, quando os dois trabalham uníssonos, quando os dois trabalham em conjugação, os resultados efetivamente aparecem. Então, é uma Polícia Federal independente, que, apesar de ser um órgão do Ministério da Justiça, ela é um órgão auxiliar da Justiça. Eu fui ministro da Justiça, posso dizer, o ministro da Justiça não tem que interferir na Polícia Federal, que é o órgão do Ministério da Justiça, no papel que ela representa como auxiliar da Justiça. Como auxiliar da Justiça, ela tem como finalidade realizar as investigações relativas aos inquéritos policiais. E neste campo, neste ângulo, a Polícia Federal é um órgão da Justiça e não um órgão do Executivo. Importante um Ministério Público atuante, às vezes até um pouco desabrido, um pouco voluntarioso demais, propondo inclusive medidas contra a corrupção que eram extremamente exageradas, porque muitas delas não diziam respeito à corrupção, e uma justiça independente. Essa justiça independente existe no primeiro grau, existe também no Tribunal Regional Federal. Nós temos um problema mais sério no Supremo Tribunal Federal, não por independência, independentemente de que hoje há um ministro supremo que tem tomado posições um tanto quanto esdrúxulas para um ministro da Suprema Corte, mas o problema no Supremo Tribunal Federal é um problema que nos angustia, é o problema do foro privilegiado, ou seja, um Supremo Tribunal Federal competente para julgar deputados, senadores e ministros em matéria criminal. São inúmeros os deputados hoje que estão envolvidos, há mais de 100 deputados processados no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal não tem vocação para ser juiz de primeira instância, juiz criminal, para fazer apuração, fazer instrução criminal, e, portanto, demoram muito os processos se delongam em razão do foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional que se transforma em vara criminal. Mas eu queria destacar que, além desses fatores, existe, logicamente, em todo o mundo, toda a globalização gera o sentimento de que, e isso está claro nos documentos internacionais, uma corresponsabilidade das empresas que são responsáveis para prevenir delitos a serem praticados por seus diretores em seu benefício. Então, sem dúvida nenhuma, me dão 2 minutos, eu vou pedir, porque faltou um aspecto fundamental que eu não posso deixar de falar. Então, na verdade, existe todo esse conjunto, mas eu queria falar sobre um novo ator. Os empresários se conscientizaram também. Há um clima no sentido de demonstrar que ser honesto vale a pena. A honestidade passa a ser um valor empresarial. E a convicção de que o Estado não é suficientemente forte para lutar contra a corrupção se ele não receber o auxílio do empresário. O empresário é um colaborador na detectação da lavagem de dinheiro e ele é um responsável na medida em que ele toma medidas de governança e exista uma compliance, que é um controle efetivo dos pontos sensíveis facilitadores da corrupção.
Isto passa a ser um valor, agrega valor uma empresa que está revestida de planos de integridade. Isso a legislação a italiana, por exemplo, exclui de responsabilidade a pessoa jurídica que tem um plano de integridade. A legislação brasileira, a chilena por exemplo, não exclui de responsabilidade a empresa, mas constitui ter um plano de integridade um atenuante. Mas há um outro fator, que este é o mais importante, que significa que dá um diferencial importantíssimo para o Brasil hoje. É um novo ator político. Qual é esse novo ator político? É a sociedade não organizada, mas reunida em torno das mídias sociais. Este é o grande diferencial. Se não fosse uma Avenida Paulista, se não fosse uma Praia da Boa Viagem do Recife ou na Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, dando o apoio na luta contra a corrupção, dando apoio aos ministros, ao juiz Sérgio Moro, perseguindo aqueles que pretendem estabelecer uma imunidade ou uma anistia. Eu tenho participado muito disso. Depois do impeachment, eu tenho participado ativamente na luta pela manutenção de um efetivo controle e repressão àqueles que hoje querem fazer com que toda a repressão que exista da Lava Jato desapareça. Todos os réus se identificam. Não existe mais partido político na medida que os réus se encontram. Há um denominador comum que une hoje o PT, o PMDB, o PSDB. Sabe qual é? O Banco dos Réus. E no Banco dos Réus todos se unem. E todos se unem para tentar, de todas as formas, uma anistia, para tentar, de todas as formas, uma garantia de eleição através de mecanismos fraudulentos, como um processo eleitoral chamado distritão, como o fundo partidário, para garantir o foro privilegiado. E a resistência tem sido feita através dos movimentos sociais. Tem sido feito através do movimento Vem para a Rua, tem sido feito através de sites como o Antagonista, tem sido feito através do MBL. Ou seja, a sociedade está mobilizada. E por isso o empresário começa a sentir que há um reconhecimento de que a honestidade é um valor. No Brasil, nós tínhamos sempre a convicção de que o que vale é ser esperto. O que vale é ter o jeitinho. Falando de um personagem que representa bem o Brasil, é de ser uma Cunaíma, né? O herói sem caráter. Isso está mudando. E essa mudança de mentalidade, desse novo ator político, passa a ser um ingrediente fundamental para o reconhecimento da luta contra a corrupção como, mais que um dever, uma satisfação. Então, é um dado que eu queria trazer, agradecendo e pedindo desculpas de ter me prolongado, mas achei que isto era fundamental de trazer. Obrigado.